Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, o tricolor que não entra em campo neste meio de semana, volta a campo no próximo final de semana, onde é justamente o nosso foco máximo, nas quartas de final do Campeonato Paulista contra a equipe do Red Bull Bragantino, que agora já tem horário, já tem data, já tem tudo certinho definido. São Paulo vai encarar a equipe do Braga lá no estádio deles neste próximo sábado às 18h30, tá bom, galera? Então São Paulo vai em busca dessa vaga na semifinal. E olha só que o São Paulo começa a ter problemas a partir daí. Aí você pergunta, São Paulo não tá se classificando, né? Se tudo der certo, a gente não vai para a semifinal. Qual seria o problema? Se o São Paulo chegar na semifinal, o São Paulo for definir o jogo como mandante, nós não teremos o estádio do Morumbi para jogar. Exatamente, vai ter um show aí do AC/DC, que eu sempre acho um absurdo tremendo essa questão aí dos shows, né, rapaziada? Então, se o São Paulo for mandante na semifinal, o São Paulo não terá o estádio do Morumbi. E o risco é ainda maior que se o São Paulo for para a final, as partidas são ida e volta, o São Paulo também pode não ter o estádio, porque tem toda a questão da estrutura, tem que trocar o gramado e não dá o tempo hábil para que a partida seja decidida no estádio do Morumbi, beleza? Só para vocês terem uma noção aí do que a gestão passada ainda está estragando o nosso clube. Aí você fala, mas eu não sei o que, não sei o que. Mas, cara, tem o calendário ali e eles sabem, o São Paulo pode chegar na final, o São Paulo pode chegar na semifinal. E aí vai e vende os palcos, né, do estádio do Morumbi, sendo que nem é tão vantajoso assim. A gente já fez um estudo de questão de valor e nem é tão vantajoso assim toda essa venda de shows no estádio do Morumbi. Então podemos não ter. O São Paulo está conversando com a equipe do Guarani para, quem sabe, ter a possibilidade do Brinco de Ouro ser o estádio, né, que o São Paulo vai jogar como mandante. Não está descartado outros estádios na capital, como por exemplo Pacaembu, só que por conta do gramado artificial fica um pouquinho fora. São Paulo não conversou com o Santos a possibilidade da Vila Belmiro. Então tá isso ainda sendo definido. São Paulo primeiro precisa se classificar, né? Para depois ter essa definição aí, tanto para a semi quanto para a grande decisão do Campeonato Paulista, que se a gente chegar, a gente já sabe que vai começar a ter problema antes mesmo da bola rolar, não é mesmo, rapaziada? O Ferreirinha, né, que ficou de fora da última partida, tá se recuperando. O jogador acabou tendo aí um desgaste muscular e foi poupado da última partida contra a Ponte Preta, né? O jogador agora vem se recuperando, deve não ter nenhum tipo de problema para as próximas partidas. E o Luciano teve finalmente o seu vínculo renovado, né? A expectativa era de que fosse até 2027, só que o Luciano renova até 2028, né? Com a possibilidade ainda de uma renovação automática, caso algumas metas sejam atingidas, até 2029, né? Nosso grande camisa 10, que vem sendo importante na temporada, já fez gols importantes contra o Flamengo, contra o Santos, contra o São Bernardo, já deu assistência no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, deu assistência também no último jogo aí contra a Ponte Preta, né? Apesar de ter perdido aquele gol que a gente criticou bastante, que não dá para ser daquele jeito, né? Não dá para ter toda aquela displicência, mas é um jogador que vem sendo muito importante, além de ter sofrido pênalti contra o Primavera, né? O jogador, ele vem sendo decisivo, né? Mas aquele gol contra a Ponte Preta não dá. Só que agora o contrato dele está renovado, o contrato que iria somente até o final deste ano. Agora teremos Luciano até 2028, talvez até 2029. Para mim é uma coisa muito boa, é um jogador que tem uma grande parte da torcida ao seu lado, né? Muito criticado, sim, isso é verdade, por alguns torcedores, mas tem uma grande parte da torcida sempre apoiando demais o Luciano, nosso grande camisa 10, e que tomara, né, que ele seja decisivo aí para que o São Paulo volte a ganhar títulos, seja o Campeonato Paulista, seja a Copa do Brasil, Sul-Americana, quem sabe um Campeonato Brasileiro, né? Quem sabe a gente não consiga levantar um troféu aí ao término dessa temporada, ou quem sabe até no início agora com o Campeonato Paulista, e o Luciano sempre sendo importante, né? A gente puxou aqui de cabeça e já falou muitos e muitos momentos ainda deste ano, né, com apenas 10 partidas aí, que o Luciano já foi importante, né? 3 gols, assistência, sofreu pênalti, ajudou na criação de jogadas, né? Então tomara que ele não seja displicente igual ele foi contra a Ponte Preta, para ele continuar sendo sempre esse jogador importante que ele vem sendo, beleza? O que vocês acharam aí da renovação da assinatura de contrato do atacante e camisa 10
Luciano. Outra atualização é sobre o Negueba. Ontem trouxemos esse nome aqui para vocês, o Firmino Negueba, atacante da equipe do Mirassol, que já tem 2 gols em 5 jogos nesta temporada, né? O Mirassol acabou sendo eliminado, né? E a gente vê como o mundo da bola, ele gira rápido, né? Começou o ano com o Mirassol metendo 3-0 no São Paulo, e aí depois, né, na primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo está classificado e o Mirassol acabou sendo eliminado, e o São Paulo procurando mais um jogador da equipe deles, né? O Lucas Ramon já chegou, o Danielzinho já chegou, e agora o São Paulo tá de olho no Negueba. O Negueba deu um sinal positivo ao São Paulo para que as tratativas sigam, né? Só que a dificuldade agora seria envolvendo tanto o São Paulo, tanto a equipe do Mirassol em chegar em um denominador em comum. O Negueba é um ídolo da equipe, ele não é um jogador que chegou na última temporada, fez um grande ano e pode ser negociado. O Negueba já tá aí há muitos anos com a camisa do Mirassol, como a gente falou ontem para vocês, é o jogador que mais tem jogos na história do Mirassol, exatamente, o jogador que mais tem jogos com a camisa do clube, né? Então, de fato, não é tão fácil assim. O Mirassol tá pedindo aí uma compensação financeira que é considerada alta pelo São Paulo, e o São Paulo tá tentando, obviamente, barganhar um pouquinho aí, mas parece que neste primeiro momento o Mirassol não vai liberar aí tão fácil o Negueba, a não ser que chegue nesses valores, né? Os valores não foram, de fato, aí divulgados, só que o São Paulo não vai ter vida fácil. São Paulo já viu isso com o Lucas Ramon, né? O Lucas Ramon não estava nem jogando pelo Mirassol, estava treinando até separado, e nem assim o Mirassol aceitou liberar de uma maneira rápida, né? O São Paulo tentou durante todo o início do ano e o jogador só chegou em fevereiro, né? Tanto que ele fez apenas a sua terceira partida nesse último jogo aí contra a Ponte Preta e já marcou o seu primeiro gol, né? Então o São Paulo vai ter uma dificuldade. O Mirassol tá crescendo muito no cenário não só estadual, mas crescendo muito também no cenário nacional e agora até internacional, né? O Mirassol vai disputar a Libertadores e o São Paulo não, né? Então, de fato, tem hoje, né, uma situação um pouquinho aí discrepante financeiramente, né? Até porque o São Paulo não consegue fazer grandes investimentos e o Mirassol consegue segurar alguns de seus grandes jogadores. De fato, passou por uma reformulação muito grande, perdeu nomes importantes, como o próprio Danielzinho, que era titular, Lucas Ramon, que era titular, alguns outros nomes, né? Só que financeiramente o Mirassol tá um pouquinho mais estável, né, rapaziada? Então o Mirassol não tá, vamos dizer assim, desesperado para vender o Negueba, e o Negueba, apesar de sonhar, né, investir a camisa do São Paulo, ter dado esse aval, esse sinal positivo, entende que o Mirassol precisa de fato liberá-lo, não depende apenas dele, né? O Negueba entende que é uma negociação entre os clubes, então, apesar desse aval, desse sinal positivo, o tricolor precisaria convencer o Mirassol a aceitar os valores, a aceitar o parcelamento, aceitar algum jogador em troca, né? Como São Paulo vem fazendo aí recentemente, né, galera? Então, só para vocês irem se habituando aí com essas informações. São Paulo tá fechando com um novo patrocínio, quem sabe isso aí não ajude também, né? O São Paulo tá com 3 espaços vagos, tá acertando agora 1, então ficaria apenas com 2 espaços vagos aí na camisa para questão de patrocínio. Tá fechando com a Unimed Seguros, tá bom, galera? Vai estampar a manga traseira aqui da camisa, o contrato está sendo acertado e deve ser anunciado já nestes próximos dias. Isso é muito positivo, né? Sempre muito bom quando entram alguns milhões na conta do São Paulo, seja por patrocínio, seja por qualquer outra finança, obviamente, lícita, né, galera? Então, o São Paulo tá acertando aí com a Unimed Seguros. Essa negociação, né, já vem se estendendo há alguns meses, né? Já era para ela ter acontecido, só que depois de todos aqueles fatos, né, de presidência, de investigações policiais, de manchetes de fato policiais, a negociação acabou dando uma esfriada, porque trocou a gestão, né? O cara tava, vamos supor, a Unimed tá negociando ali com o Júlio Casares, com o Belmonte, com não sei quem, daqui a pouco sai todo mundo, né? Chega um novo presidente, chega uma nova diretoria, aí deu uma travada ali, os caras chegaram tentando arrumar a casa, tentando arrumar tudo certinho ali, e agora a negociação está caminhando novamente. A Unimed Seguro deve, né, tem tudo para ser anunciada como nova patrocinadora do São Paulo já nesses próximos dias, tá bom, galera? O Cauli, que muita gente está perguntando, será apresentado amanhã, a documentação dele já está regularizada e deve ficar à disposição neste próximo jogo já, tá bom, galera? Então já temos Cauli a partir do próximo jogo, provavelmente à disposição do técnico Hernan Crespo. Se vai ser titular ou não, isso aí só o nosso treinador argentino pode responder. Ele tem características
que hoje o nosso elenco não tem, pode ajudar demais, é um jogador de armação, eu acho que ele não vai ser titular neste primeiro momento, porque eu acho que tá encaixado ali, né? Se a gente for pegar Marcos Antônio e Danielzinho, aquela dupla de volante, o Lucas Moura tá armando, a gente tem Luciano e Jonathan Calleri, eu acho que esse é o São Paulo, eu acho, sinceramente, a não ser, né, que ele coloque mais um armador ali, tire, né, por exemplo, vamos supor, um 4-4-2, aí você coloca Lucas e Cauli, Luciano e Jonathan Calleri, aí não fica mais um time tão rápido, né, vai ter que desdobrar bastante ali o Marcos Antônio e o Danielzinho, né, então eu acho que esse é um São Paulo que pode ser aí colocado a campo, por exemplo, contra o Bragantino ou quem sabe em algumas outras oportunidades durante a temporada. Beleza, galera? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece de dar aquela moral pro nosso trabalho, deixa o like no vídeo, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, grande abraço e valeu!